Dr. Johnson, seja muito bem-vindo ao CEAF. É um prazer enorme recebê-lo e poder conversar sobre adoções em comemoração ao Dia Nacional da Adoção. Satisfação é imensa, doutora Sinara, e principalmente, né, no Dia Nacional da Adoção, estarmos conversando sobre um tema que nos é familiar há muitos anos, né? A senhora como promotora da infância e juventude e eu como juiz da infância e juventude já há 2 décadas, né? Nasceu na atuação da infância. Dr. Johnson, qual o panorama hoje das adoções no Rio Grande do Sul? O quadro hoje da adoção no Rio Grande do Sul é sempre desafiador, né? É sempre um desafio. A senhora tem um contato principalmente com o acolhimento, lamentavelmente com o acolhimento institucional. Já deveríamos ter dado aquele passo que o Estatuto já trouxe uma diretriz ali, que era o acolhimento institucional na moldura do Estatuto da Criança e do Adolescente, lá em 1990, mas nós deveríamos evoluir para o acolhimento familiar, né? Eu, particularmente, aí eu falo da minha experiência como Estado, eu entendo sempre que o acolhimento, seja ele institucional ou familiar, como diz o Estatuto da Criança e do Adolescente, é uma medida excepcional e tem que se guiar, tem que se nortear pelo princípio, né, da brevidade. Infelizmente, aquele prazo de 1 ano e meio, prazo máximo, infelizmente o que a gente vê são crianças e adolescentes por anos, às vezes mais de uma década até em acolhimento, que é uma tristeza, a uma institucionalização e que hoje nós estamos preparando, né, e a senhora sabe bem, dos projetos, né, e criando as casas da juventude para o pós-18 anos. Sim, né, é outro problema grave. É outro problema gravíssimo, porque são condenados a um acolhimento institucional longo, né, e aí é o grande desafio das adoções. Uhum. Né, dentro do nosso quadro, um quadro contexto nacional e até um contexto internacional, né? Não fugimos muito ao contexto internacional. Hoje nós temos, e aí eu quero, quando a senhora pede um panorama, os números hoje da infância e juventude no Rio Grande do Sul, nós temos 321 crianças e adolescentes aptos à adoção. Este é o ponto, né? E aí, doutora Sinara, temos 3.687 pretendentes devidamente habilitados. Ora, é sempre aquela questão que para a senhora e para mim, né, a sociedade cobra. Mas como esses números não fecham se tem 3.600, 4.000? Perfil, né? É o perfil. Se nós temos 4.000 pretendentes e 321 crianças, né? Como é que não fecha? As contas não fecham justamente pelo perfil dos pretendentes, né? Sempre um desafio, né? Nos cursos de preparação à adoção, especialmente no nosso primeiro passo, que teve origem na comarca de Lajeado, onde ele foi esboçado e estruturado por trabalho conjunto do Ministério Público e do Poder Judiciário, do Juizado da Infância e Juventude. Foi feito um projeto, não digo piloto, foi feito um projeto muito consolidado e depois, através da Coordenadoria da Infância, trazido a Porto Alegre, onde ele recebeu o carimbo, né, de primeiro passo. Iniciou como curso de preparação à adoção, mas sempre hoje é bom ter um nome, né, que o distinga e então dentro das ações e projetos da Corregedoria ele é muito relevante e importante, e hoje numa parceria, num convênio com o Elo, né? Sim. E depois teremos outros convênios. Fundamental. Né? Fundamental a preparação e principalmente
para a ampliação do perfil. Sim. O senhor trouxe um ponto que é nevrálgico. Hoje nós temos aproximadamente 30 mil crianças e adolescentes institucionalizados no Brasil, isso é um panorama nacional, e temos menos de 3 mil crianças aptas à adoção. Então, o que eu vejo como principal desafio seria essa questão de nós darmos tramitação regular aos processos, ou seja, identificar rapidamente aquela criança e adolescente que nós não vamos conseguir a reinserção social dentro da família de origem, entrarmos com a ação, o Ministério Público ingressar com a ação de destituição do poder familiar e tramitar no prazo legal 120 dias, que é utópico hoje ainda, infelizmente, né? Então, o que a gente tem? 30 mil crianças institucionalizadas, fila de espera dos habilitados à adoção, por vezes anos e anos, e as crianças crescendo no abrigo porque as ações não tramitam. Não é no Rio Grande do Sul. Graças a Deus melhoramos muito, inclusive capital, né? Capital. Mas isso passa por aparelhamento. Como é que estamos aqui no Rio Grande do Sul com relação ao aparelhamento das varas dos juizados da infância e juventude? Doutora, a semana passada, aliás, o ano passado, nós tivemos reuniões a semana passada para tratar. Todos os juizados regionais, eles estão razoavelmente aparelhados. Equipe técnica? Equipe técnica, em alguns, totalmente completa. Perfeito. Né? Mas ainda esse totalmente completa era para uma estrutura de uma década atrás. Nós precisamos avançar. Né? E, especialmente nos juizados regionais e naqueles ditos juizados que tem toda a nossa atenção, que já deveriam ser juizados regionais e não são. Como Rio Grande, vou citar exemplos, Sim. como Rio Grande, São Leopoldo, Canoas, né? São juizados que não são regionais, mas eles são, para nós, já são juizados regionais. Está na perspectiva fazer essa ampliação de juizados regionais? Está na perspectiva, mas os juizados regionais, ele tem uma característica legal, porque eles foram criados, o Rio Grande do Sul foi pioneiro, e tem sido pioneiro em muitas iniciativas na área da infância e juventude. Tanto que vai ser premiado agora, né? Hoje, dia 25, será premiado a nossa CIG. Parabéns. O Prêmio Adoção Tardia, outorgado pelo Senado Federal, né? Estará recebendo o prêmio, a coordenadoria, e estará presente a presidente do tribunal no Senado Federal em Brasília. Parabéns, para nós é um reconhecimento. É um reconhecimento do trabalho de sucessivas administrações. A infância e juventude tem sido prioridade e tem sido priorizada no atendimento. Tanto é que todos os juizados da infância e juventude hoje estão 100% virtual. Isso foi um ganho imenso, né? Nós já estamos, foi a prioridade da administração e, entre outras coisas, parece que isso não é importante, mas hoje todos os nossos juizados regionais temos alguma dificuldade em algumas cidades na celebração de convênio com os municípios, mas todos dispõem de automóvel e motorista para as equipes técnicas, automóvel do Tribunal de Justiça, para as visitas técnicas. Dr. Johnson, graças ao APP das adoções, a gente tem hoje aproximadamente 100 crianças e adolescentes em família. Aquelas crianças e adolescentes que não tinham nenhuma perspectiva pelo Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, o SNA. Também o Dia do Encontro propiciou encontros propriamente, né? Perfis que eram de crianças pequenas, na convivência, acabaram então os habilitados mudando e contemplando essas crianças com mais de 6 anos de idade, adolescentes. Bom, o que a gente viu que graças às adoções tardias, infelizmente, devoluções começaram a aparecer. Qual é a ideia da CIG? E aí eu vejo muito a questão da preparação do habilitado e do pós-adoção. Qual é a ideia da CIG para tentar resolver esse problema grave que a gente está se deparando agora? Uma parte do questionamento eu já lhe respondi quando eu disse da preparação, né? Por isso que eu frisei ali, porque é muito importante. Eu escrevi algum tempo atrás, né, um artigo que foi publicado num dos jornais de grande circulação dentro da nossa rede interna, sobre o título dele dizia mais ou menos assim: adoção. Eu não me lembro corretamente do título e não encontrei mais esse artigo. E com o ataque hacker o ano passado perdi o artigo. Terrível isso, né? É terrível. Nós perdemos o que tínhamos de arquivos dentro dos computadores, perdemos. Então, adoção, uma experiência
responsável, né, e séria. Mais ou menos isto. Adoção não é brincadeira. Né? Não é um brinquedo de buscar momentos felizes. Tem que ser muito bem preparado. Eu sempre tive assim, um cuidado muito especial nas comarcas pelas quais passei e nos juizados da infância, do momento da preparação. Né? E principalmente no que diz respeito ao significado, à motivação da adoção. Isto para mim é de fundamental importância. Tanto é, eu não gosto de trazer esse dado, de dizer que tem colegas maravilhosos, a senhora tem colegas fantásticos, eu conheci vários me ensinaram muito sobre infância e juventude, recolho aqueles exemplos, trago comigo, mas é muito importante esse momento, né? Muito importante o momento da preparação. Você vê que tem pessoas que efetivamente não estão preparadas. E aí, esse dado que eu trago, eu não tenho a experiência jurisdicional da devolução, mas ela existe. Ela existe, está aí. Infelizmente, né? Eu tenho, e é muito triste. É muito triste. Eu tenho colegas assim, ó, eu não tive uma adoção frustrada. Então, e sei que o fenômeno existe, né? Eu tenho um posicionamento jurisdicional que é um posicionamento jurisdicional e ele é um posicionamento legal. A adoção, uma vez transitada em julgado, a sentença de adoção nos termos constitucionais, ela é irreversível, ela é imodificável, gerou um estado de filiação, tanto é que eu, nos cursos que participei, sempre quando se adota alguém, é evidentemente que é uma filiação criada pela lei, mas ele, nos termos da nossa Constituição Federal, é uma filiação como se fosse natural ou biológica. Não tem distinção nenhuma. E também não tem distinção nenhuma. Eu e a senhora não vai procurar um juiz para devolver o seu filho biológico, né, doutora? Não, mas maltratam não, exatamente. Aí seria uma nova destituição. Mas e aí nós já tivemos algumas experiências, eu sei de experiências. O que deve ficar salientado lá na base é de que vais responder. Com certeza. Vais responder. Não é uma brincadeira. Sim, e o nosso tribunal já confirmou de uma ação indenizatória que ingressamos. Não só indenizatória, como criminal. Eu sempre fui muito claro, olha, aqui não se está diante de uma brincadeira, não vieram brincar de ser pais. Né? Tem todo um arcabouço e mais do que isto. Eu entendo, doutor, e eu sempre fui muito aberto, principalmente levando aqueles que estão, mesmo com um perfil que nós temos, lamentavelmente, esses números apontam, 4.000 pretendentes e 321 crianças, hoje é um perfil atual, é um dado atual, eu sempre os levei para conhecer os acolhimentos institucionais. É importante. Uma etapa do habilitado, eu levei para conhecer a realidade dos acolhimentos. Isso que o senhor fala é super interessante, porque aquela cultura de que as casas tinham que ser fechadas, que a imagem não poderia ser mostrada, uma cultura retrógrada, né? Que nós precisamos trabalhar. E que rompemos ela com o app da adoção, com o dia do encontro. O Adote um Pequeno Torcedor Adote um Pequeno Torcedor Adote um Destino, diversos projetos da CIG. Busca ser. Busca ser. Dr. Johnson, são as buscas ativas, né, doutora? São as buscas ativas. Deixa eu lhe colocar. O Elo tem. O Tribunal de Justiça firmou parceria com o Elo para a capital e algumas comarcas do interior. Mas nós não temos todo o Rio Grande do Sul com parceria para fins de pós-adoção ou já temos? Como é que está isso? Não, está em andamento, doutora. Inclusive, eu estou fazendo contato com algumas instituições e pessoas que já têm uma experiência, né? A senhora conhece bem, só não quero antecipar aqui, né? Está em tramitação, tem um expediente administrativo tramitando na corregedoria
e pretendemos ampliar. Eu acho que o pós-adoção é de Fundamental fundamental importância, o acompanhamento, né, ao casal logo no início. Eu sempre trabalhei com pós-adoção, só que eu trabalhava com pós-adoção numa das comarcas que eu fui titular de um juizado quase que regional, que é da comarca de Lajeado, que congrega quase todo o Vale do Taquari, queira ou não queira, é um juizado de referência, e eu trabalhava com um grupo de apoio à adoção, né, com o nosso GAL, ele é GAL mesmo, é o Grupo de Adoção de Lajeado, Grupo de Apoio de Adoção de Lajeado, e nós trabalhávamos o pós-adoção ali. Quase todos os casais ou pessoas que adotavam, eles se tornavam membros do grupo de apoio. E aí trocavam experiências com aqueles que já adotaram há uma década, mais de uma década, que adotaram ainda com perfil bem reduzido, de idade bem reduzida, e que já tinham filhos adotados, adolescentes, porque os problemas... que já tinham filhos, eu não gosto muito de falar adotados, que já tinham filhos adolescentes. Porque é da natureza humana, né? O perfil do adolescente que desafia, né? Isso não tem a ver com adolescente por adoção ou biológico, é do adolescente. É do adolescente. E é muito importante a questão da adoção daquilo que chamamos de adoção tardia, né? Também não gosto de difícil colocação, também não gosto desses nomes, mas são os nomes que nós utilizamos, né? São a adoção do adolescente, daquele com mais de... Que felizmente temos conseguido muito com a APP da adoção, né? Exatamente. São diversos os casos de 16, 17 anos que a gente tem conseguido fazer a inserção. E é bom, doutora, só para complementar, desculpa, pois não. É bom que eles conheçam o perfil, né? O perfil daquela criança e adolescente apto à adoção. É bom conhecer o histórico. Sim, baixa autoestima, baixa escolaridade. E a origens, é a realidade. Origem familiar, né? A origem familiar, né? Porque comunitária, o direito à convivência familiar e comunitária e outros tantos direitos fundamentais, isso é muito importante que a sociedade, né, reflita sobre isto. Todos esses direitos fundamentais foram subtraídos desse adolescente. Até então, né, nós, operadores do direito, estamos em busca da concretização desses direitos, que até então estão sendo sonegados e subtraídos a esse adolescente. Por isso a corrida pela adoção, por isso uma série de projetos para a inserção das crianças e adolescentes institucionalizados, né? Dr. Johnson, aproveitando a sua presença aqui, e torna a dizer, a gente fica muito contente, como é que está a questão das adoções internacionais? Né? Foi uma surpresa, assim, ó. Doutora Sinara, foi uma surpresa. Nós, a autoridade central, que eu digo autoridade central, vamos falar na central de adoções internacionais, por força de lei, baseada na corregedoria. O corregedor-geral é o presidente da Comissão Estadual de Adoção Internacional, na qual o Ministério Público tem assento. Tem assento, está lá bem representado pela doutora Maria Regina. Uma querida nossa. Olha, nossa referência quando nós nos encontramos agora, nas duas primeiras sessões, né, voltamos a quase 20 anos atrás, né? 20 anos não, mas uns 15 anos, quando eu comecei em Lajeado, e fizemos os seminários, né, da infância e juventude, e a doutora Maria Regina, porque são quase que são do mesmo concurso, e atuava comigo na área da infância e juventude, o doutor Faquineto e a doutora Veloci.
Ai, Melo Privados. maravilhosos. A Veloci é uma E a querida. Veloci, a doutora Veloci e a doutora Maria Regina e o doutor Fugneto também, todos eles. Sim, os três né? maravilhosos. Os três. Então, É. verificas turma, a minha hein? base, Que hein? turma! Verificas a minha base. Que turma boa! Eu como o mais jovem, com todo esse grupo de pessoas, né? Formamos um caldeirão muito gostoso em Lajeado e iniciativas assim fantásticas. Então, se busca, né? Se busca cada vez mais qualificar os magistrados, Uhum. né? Os servidores e toda a equipe técnica voltado cada vez mais a este olhar, e o Tribunal de Justiça não tem sido nós vemos na comparação, né, com os demais tribunais. Não é à toa que na data de hoje a desembargadora Iris está, assim como a desembargadora Denise na administração passada, o desembargador Giovanni nesta, estão sendo chamados nacionalmente. Então, cada vez mais a adoção, ela, para nós, ela é algo muito importante dentro de vários projetos. Quais as nacionalidades? Nós temos parceria com órgãos de quais países atualmente? São, salvo engano, eu não quero dar um dado equivocado, né? Nós temos, parece que 20 e poucos países. Já. Todos da Convenção de Haia, todos já autorizados pela autoridade federal. A senhora sabe muito bem que tem que ser com... a adoção tem que ser tratada com organizações, né? Tanto a organização nacional como a organização do país de origem. E este ano já conseguimos concretizar uma adoção internacional, né? Mas está para sair outra agora aqui na capital. Sim, está para sair outra. Boa, exatamente, está para sair outra adoção. A adoção, ela teve a internacional por força da rigidez. A nossa legislação, ela franqueia a possibilidade da adoção internacional. Nós temos esgotando a nacional, óbvio. Esgotar, né? não, Claro, evidentemente. É para aqueles que a gente realmente não conseguiu a colocação aqui, então vamos abrir as portas. Esgotadas todas as possibilidades, né? Está previsto nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente há muitos anos. E ela teve um período muito glorioso, né? Sim, de que se realizaram, e até tinha uma tese, né? E tanto é que ela é processada hoje nos juizados, né? A autoridade central só dá autorização. Essa era uma tese, porque até então as adoções internacionais, elas só poderiam, a habilitação só poderia dar-se perante os juizados regionais. Sim. Dr. Nedemar Fugneto, lá já no início, no final dos anos, lá em 2010, 2011, lançou a tese da habilitação nos juizados, né? E nós fizemos algumas habilitações. O entendimento era de que deveria ser nos juizados regionais, pela equipe técnica, por tudo que envolve uma adoção internacional. Hoje, nós temos equipe técnica na coordenadoria que dá todo o suporte para todos os juizados da infância e juventude, né? Temos a Grazi é maravilhosa, uma né? técnica, lamentavelmente, hoje ela está indo... CNJ. Hoje ela está indo fisicamente, né? Na data de hoje, ela está indo fisicamente para o Conselho Nacional de Justiça para fazer as inspeções no Sistema Nacional de Adoção, que é o cadastro. Né? Nós estamos falando para um público... Johnson, deixa eu aproveitar e perguntar, a ideia de colocar as imagens no CNA aos moldes do nosso app da adoção, isso se confirma? Se confirma. Para quando? Confirma. Olha, é uma evolução do nosso, do nosso app, né? Eu acho que deve ser em seguida, para os próximos meses. Né? E temos que ter, assim, temos que ter cada vez mais. Eu estava lendo antes de vir para cá, hoje de manhã, eu estava vendo um enunciado, né, e quero terminar assim, um enunciado que, para mim, eu achei estranho, um enunciado de uma reunião
daquele grupo que tem desde a edição do Código Civil, que tem ali muitos civilistas, né? Civilistas é aqueles que se dedicam mais ao direito civil e não à especialização da infância e juventude. Dizendo o seguinte, que o juiz, né, e eu me lembro quando eu comecei em 2008, 2009 a deferir essas liminares. O juiz, tendo presente prova concreta que o Ministério Público traz, pedindo a liminar de suspensão do poder familiar, ele pode, tendo em vista já a perspectiva de procedência da ação de destituição de familiar, ele pode conceder a tutela antecipada, né? Ele pode conceder a tutela antecipada e já chamar um casal. Isto em 2008 e 2009 eu fazia especialmente nos casos de gravidez oriunda de mães que já já foram destituídas e que já se tinha uma ampla perspectiva de procedência da ação de destituição. E já iniciávamos a aproximação. Então, eu muito pouco, nesses casos, né, e dentro desses casos, eu muito pouco usei o acolhimento. Porque acolhimento é medida excepcional. Chama já de pronto. Exato. Aquele que está aguardando. Exato, e agora na pandemia foram diversas as liminares concedidas. Felizmente a gente conseguiu fazer a pronta colocação das crianças e adolescentes, que já havia perspectiva de que o tribunal mantivesse. Exato. Quando saísse a sentença de destituição. O tribunal já mudou essa orientação há bastante tempo. Nosso tribunal, mas eu estou vendo mudando em nível nacional, porque era até então. A senhora sabe eu acompanhei. Né? Era um tabu. Era um tabu. Era um tabu. Tinha que ir para o acolhimento, tinha que examinar isso, examinar aquilo. Inclusive entrega voluntária, né? É isso. Inclusive entrega voluntária. Mas tá uma delícia essa nossa conversa. Vamos continuar. Isso aqui rende 24 horas. Se deixarem, ficamos horas conversando. Sem dúvida. Dr. Johnson, muito obrigada pela sua presença aqui conosco no CEAF. Foi um prazer imenso. Eu quero encerrar, então, lhe dizendo... parabenizando novamente a nossa CIG pelo prêmio recebido, né, que irão receber ainda hoje, e dizendo que feliz dia da adoção, que novas famílias se formem, que trabalho belíssimo, né, dos nossos juízes, promotores, defensores, equipes técnicas, né. Aproveito essa data para dizer do meu apreço por todos aqueles que se dedicam a cuidar das nossas crianças e adolescentes em vulnerabilidade. Muito obrigada e um feliz Dia Nacional da Adoção para todos nós. Um feliz Dia Nacional da Adoção, doutora. E eu sempre digo, esse nosso trabalho é em rede. Em rede, sem uma rede, né, que envolva tudo aquilo que a lei chama de sistema de garantia de direitos, né, nós não vamos obter êxitos. Né? Então, eu sempre tive assim, um carinho muito especial e tenho tentado transmitir isso aos meus colegas que trabalhem cada vez mais a rede. A rede é de fundamental importância. Desde aquela que faz lá o primeiro contato, o conselho tutelar. Sim. Né? E a preparação de todos eles, né? Sempre tive. E aí, invoco um outro nome que eu trabalhei muito, nós trabalhamos e continuamos trabalhando, a gente se contata quase que semanalmente, nesta senda, assim, Dr. Sérgio Diefenbach, na preparação, fizemos cursos para conselheiros tutelares. O conselheiro tutelar é de fundamental importância. Então, a rede começa pelo conselho tutelar, passa pelo sistema, passa pelo... E aí eu digo para os colegas, eu tenho tentado transmitir, porque o nosso sistema é municipalizado, né? Nós temos que ter contato permanente, nós temos que capacitar as redes, né? Tanto a assistência social como a saúde, para trabalhar em conjunto. Né? E com o Ministério Público atento. Isso assim, eu hoje estou na Coordenadoria da Infância e Juventude, mas me dá vontade de já sair jurisdicionando. Estou com saudade. Muito obrigada, Dr. Johnson. Feliz Dia Nacional da Adoção.